Queridos amigos, estamos iniciando o programa Estudando as Obras de André Luiz, pela nossa TV A Caminho da Luz. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, pela qual nós estamos, esse capítulo dividido em 3 partes, para podermos esmiuçar bem o capítulo O Vampirismo. Mas antes de começar, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos o nosso telespectador, o nosso ouvinte e lembramos, quer entrar em contato conosco, quer mandar a sua mensagem, a sua sugestão, a sua dica ou receber a nossa lista de transmissão que realizamos todos os dias pelo WhatsApp, se você reside fora do país, do Brasil, é necessário colocar mais 55. Se você mora no país, é só colocar 19. O número é 997782794. 997782794. Nós vamos estudar um capítulo muito interessante. É um capítulo novo que André Luiz traz para nós sobre a questão o que é o vampirismo. Logicamente, um capítulo ligado ao capítulo do processo de desobsessão que nós fazemos numa casa espírita, onde aquelas pessoas passam por aquele processo obsessivo. Vamos acompanhar a leitura? Capítulo 4. Vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzi da palavra entre os amigos encarnados, fora muito escasso em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, no qual se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar por Alexandre, que se mostrava jubiloso. André, antes de você dar continuidade, eu gostaria apenas de fazer uma referência o quanto os espíritos ficam jubilosos pelo nosso esforço. Nós não temos noção a alegria dos benfeitores espirituais quando nós nos propomos a trabalharmos com eles na seara do bem. Então, para eles é uma grande gratidão, como também o trabalho mediúnico não deva ser um tormento. Eu já ouvi médios falar para mim, hoje é dia de ir para o centro, é um dia de tormenta. É um equívoco. O dia do trabalho mediúnico é um dia de bênção, é um dia de irmos fazer a caridade e exercitar o amor ao próximo. Então nós vamos entender bem o que vem a ser o vampirismo. Continua André Luiz. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. É um capítulo tão rico, mas tão rico. Eu gostaria de aproveitar cada momento, cada frase, para a gente aproveitar esse tesouro que André Luiz traz para nós. Então Alexandre começa a descrever, primeiro, o trabalho que os espíritos superiores estão ali realizando para com os encarnados, ou seja, nós que também somos espíritos, mas que estamos na condição de alma, encontrando-se em um corpo físico. E depois ele também pede a André Luiz para que ele possa reparar as enormes filas que se faz de espíritos sofredores, que também estão sendo auxiliados por aqueles irmãos que estão ali em socorro. Então é muito interessante nós analisarmos esse trabalho. Se nós às vezes vamos no centro, a gente diz, nossa, hoje o centro tinha um grupo tão pequeno de pessoas. Como nós não temos a dupla visão, nós não temos ideia de entender, quantos espíritos estão ali. Centenas, milhares. Então nós vemos a importância, a grandiosidade desse trabalho. É verdade, e relembramos naquela altura que José Xavier
que era um grande colaborador do Chico, José Xavier, irmão de Chico Xavier, quando ele teve a necessidade de trabalhar à noite e se ausentar das atividades do Centro Espírita Luiz Gonzaga, durante anos a fio, durante um tempo relativamente grande, o Chico fazia as palestras ao público, mas ele estava sozinho. E certa feita ele perguntou: Emmanuel, vale a pena continuar falando? Tem uma pessoa aqui no centro? Aí Emmanuel falou: na semana que vem, na reunião pública da semana que vem, você vai poder ter a sua visão espiritual aflorada e vai ver como é que ocorrem as atividades do nosso plano. E a semana passou, a semana chegou, o dia da atividade do centro, e quando ele teve a oportunidade de fazer a palestra, ele viu que fisicamente não tinha um encarnado, mas aquele salão estava repleto de espíritos necessitados, recebendo o auxílio e a ajuda através daquela palestra. Então nós vemos que o número de encarnados não significa nada perto do número dos espíritos. É o que Alexandre deixa bem claro e o que André Luiz nos transmite. Dando continuidade, Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionara, no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito, se reaproximando de mim. Antes de nosso André dar continuidade, eu gostaria de fazer uma observação que julguei ser necessária nesse momento, ou que julgo ser necessário, porque André Luiz percebeu que Alexandre que estava coordenando todas as atividades. Nós precisamos repensar os trabalhos numa casa espírita, porque nós temos muitos caciques, e às vezes temos mais caciques do que índios. Ou seja, temos mais pessoas que querem mandar do que pessoas que querem trabalhar. Então ele percebeu que Alexandre era como um maestro. Tudo girava em torno da sua organização. Ou seja, ele que definia todas as atividades, ele que comandava todas as equipes espirituais. Nós precisamos repensar uma casa espírita, porque muitas pessoas acham que porque nós não temos um vínculo trabalhista, porque nós não temos patrões, qualquer pessoa, por ser voluntário, pode chegar numa casa espírita e fazer o que quiser. Não é assim que funciona. Tem as hierarquias. A gente vê nosso lar, não é, com todas as mudanças que teve, nosso lar tem um governador que está lá há séculos, há muitos anos. Por que não há necessidade de mudar? Porque as pessoas querem cargos, não querem encargos. Então me chamou a atenção nessa pequena frase para a gente despertar que o que chamou a atenção André Luiz não é qualquer um sair fazendo o que quer, não. Alexandre se desdobrava para poder dar atendimento a todos os trabalhadores para que o trabalho pudesse ser da melhor maneira possível. Dando continuidade, graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacterícias diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Bom, o que André Luiz percebeu? Primeiro, ele era um grande cientista. Ele conhecia todos esses vermes, todas essas bactérias, que são bactérias, vermes que matam as pessoas quando não cuidadas. Ele conhecia esse reino de animal analisado em laboratório, por microscópios de alta geração. E aí nós começamos a analisar de uma maneira mais profunda
que agora ele vai entender a condição do espírito, pela qual o espírito também pode chegar na questão do vampirismo. E nós vamos ver que eles também passam por todo um processo que tem que ser analisado, aonde nós, os espíritas, hoje começamos a dedicar o nosso tempo para entender que muitos dos processos obsessivos estão acompanhados do vampirismo. Então ele nos chama a atenção. André Luiz estava preocupado com isso. Então ele vai agora se adentrar exatamente o que é o vampirismo, quais as consequências do vampirismo, quais são os resultados pela qual o vampirismo pode atingir, em especial naquelas pessoas que não têm o Cristo no coração. Diga de passagem, talvez essa maneira de falar não é tão correta, porque não é só o cristão ou quem tem o Cristo no coração é que se salva. Nós temos os muçulmanos também que têm muita fé. O que você precisa é ter fé, é acreditar, é ter a sua prece como forma de elemento para a sua alma. Tem muitos ateus que não oram a Deus, mas os seus gestos são comparados a grandes cristãos. Então veja, dizer ser espírita cristão não significa nada. Dizer ser evangélico não significa nada. Dizer ser católico não significa nada. O que significa é ser e viver a condição do homem de bem. E quando eu vivo o homem de bem, os ataques do mundo espiritual, logicamente, pouco nos atinge. Dando continuidade, André Luiz nos fala que significava aquele mundo novo, que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. Aqui vamos fazer duas reflexões que julgo ser de suma importância. A primeira, lógico, como um cientista, estava ali analisando, e foi por isso que ele foi convidado pelo próprio Emmanuel, pela espiritualidade maior, para acompanhar todo esse estudo e repassar pelo seu grau de inteligência ao nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Segundo, é que ele estava entrando numa área que ele não conhecia, não é uma área médica. Quando os médicos conhecerem o mundo espiritual, logicamente, muitos dos tratamentos atuais serão modificados. Não tenhamos dúvida disso. A ponto de André Luiz dizer no livro Respostas da Vida, que quando nós entendermos a mediunidade, convivermos com a mediunidade e nos tornarmos criaturas do bem, os hospitais psiquiátricos não existirão mais. Porque dos desequilíbrios do psique, que é do espírito, quase que a grande maioria ou a totalidade são influências dos espíritos, que com o depassar do tempo, logicamente repassa para os seus órgãos físicos. Isso é natural. E por isso que ele diz, aqui você não vai estudar como médico, aqui você vai estudar como espírita ou como conhecedor da espiritualidade. Você vai ter que ter os olhos da espiritualidade, não é os olhos de médico, porque os médicos ainda não estão preparados para conhecer toda essa temática. Então nós vamos conhecer, e a dúvida dele, todas as pessoas passam pelo processo do vampirismo? Então nós vamos ver quem são as pessoas que passam, por que é que passam, como evitar. Ah, mas tem como evitar? Lógico, Deus nos dá sempre a receita do bem, para nós podermos compreender, André Luiz. É verdade, e aqui também nós vemos desmistificar aquela ideia de que desencarnamos, passamos a saber tudo.
por ele ter um grande conhecimento na área médica, na área científica, ele levou este conhecimento para além túmulo, mas isso não quer dizer que ele já passou a conhecer tudo, saber tudo, ter um conhecimento a respeito de todas as novidades espirituais. Por isso que quando ele olhava uma situação, ele sempre via com o olhar daquele médico e daquele cientista que ele foi na sua última passagem reencarnatória. Por isso que Alexandre falou, é natural, André, que você tenha essa visão. Se você fosse um engenheiro, você viria com o olhar de um engenheiro. Se você fosse qualquer profissão, ou mesmo se ele não tivesse propriamente uma formação acadêmica, mas um conhecimento de alguma área, ele viria sob o ângulo que ele caminhou na sua última encarnação. Continua a narrativa. E a encorajar-me, fraternalmente acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual, que lhe aguarda os estudos. André, antes de você dar um prosseguimento, que agora é um texto que nós vamos nos adentrar com mais propriedade sobre o que é, essa frase me chamou muita atenção. Eu tenho certeza que vai chamar a atenção de você também. Você demonstra boa preparação. Primeiro, preparação na área médica. Porque ele foi um grande médico, foi professor de universidade, foi cientista, reconhecido no mundo todo. Primeira colocação que ele faz. A segunda, diante da medicina. Ou seja, você sobre a medicina conhece muito. Medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Agora você vai estudar a medicina espiritual, que lhe aguarda os estudos. Você não tem nada de estudo. É agora que você vai começar a aprender para associar a medicina, que é o estudo dos nossos órgãos e da composição do nosso corpo físico, para o nosso corpo perispiritual, que tem sobre a sua sede o espírito, que é o ser inteligente. E agora você vai começar a se adentrar numa nova era, ligando o espírito, a alma ao corpo. E quando eu estudo o espírito ao corpo, então aí eu vou começar a entender melhor todo esse processo do que vem a ser o vampirismo. Continua a narrativa. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro, entre os homens, é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale independente das possibilidades alheias e, se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Veja, vamos analisar aqui uma coisa muito interessante, não é? Eu particularmente nunca gostei de filme de terror, mas tem pessoas que gostam de filme de vampiros, não é? Acham interessante, não é? Enfim, o que André Luiz vem nos mostrar é que aquelas cenas dos filmes é mais ou menos real a história do vampirismo, né? Qual que é a ideia do vampirismo? O vampiro é aquele que ele se alimenta do sangue humano, não é? Bom, por que o nome de vampirismo se nós estamos falando de espírito? Bom, nós temos, então, uma energia que chama-se energia animalizada. Quando o nosso corpo, nós desencarnamos, ou seja, quando nós morremos, a palavra correta seria essa, não é? Porque o nosso corpo morre, o espírito sobrevive, nós ainda ficamos um tempo ligado ao corpo. E esse tempo que o perispírito ainda está ligado ao corpo, é nesse momento que nós vamos perceber que ainda nutre o chamado energia animalesca. É essa energia animalesca que os espíritos que ainda chamamos de vampirizadores, eles então tiram essa energia para que eles possam ter força, para que eles possam continuar agindo no mundo espiritual. Então é essa energia que dão força a eles para se revitalizar
com as nossas energias do corpo já desencarnado, mas aonde existe uma energia concentrada naquele corpo, e eles sugam. É como os urubus, quando tem ali um animal em decomposição, eles ficam ali comendo aquela carne, seria a mesma coisa. Enquanto não acaba as energias vitais, as energias animais, daquele corpo que se encontra ali, eles ficam sugando toda essa energia. Então o processo de vampirismo é isso. Para que eles possam, então, com essa energia, fazer, então, tudo aquilo que eles fazem no campo dos trabalhos de obsessão. São obsessões mais complexas, são realmente perseguições mais sérias, onde eles conseguem ter um trabalho até grandioso nessa área, e nós vamos ver depois como fazer para eliminar tudo isso. Dando continuidade, Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos e continuou. Você não ignora que, no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebs-Luffer situa-se nas mucosas, onde procura a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formações variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre, o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro de molde pré-existente do corpo espiritual, atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores. O vaso refletirá imediatamente. Apesar de parecer ser um item complexo, mas é fácil nós, numa linguagem mais simples, tentarmos explicar isso, né? Então nós vamos começar a analisar que é a espécie de micróbio. E ele vem então determinar cada órgão do nosso corpo, quais são os micróbios pertinentes. Eu chamo a atenção das pessoas, não é? Principalmente nós que somos leigos, não somos médicos, não é? Mas temos uma noção, pela muita leitura que nós fazemos, e nós vamos compreender que cada órgão do nosso corpo se instala um tipo de micróbio. Então, por exemplo, eu que tenho um problema de asma bronquítica, então eu tenho um tipo, logicamente, quando eu estou atacado, é um tipo de micróbio que ataca aquele órgão, não é outro, não é um micróbio que dá no intestino. Que é interessante a natureza que cada micróbio está relacionado com cada parte do nosso corpo. Então nós começamos a entender que ele faz esse relacionamento. Como é que nós combatemos isso? Bom, nós temos hoje antibióticos, nós temos os remédios, né? Ah, mas então eu vou tomar um antibiótico. Eu estou com um problema do pulmão, eu vou tomar um antibiótico qualquer. Não, não pode ser assim. Cada antibiótico tem uma formação específica para cada órgão do nosso corpo. É assim que funciona. Se eu tiver com um problema no pulmão, por exemplo, e a minha esposa está com um problema nos rins, não adianta eu tomar o remédio que ela está tomando que não vai servir. Ah, mas não é tudo antibiótico? Não. É tudo antibiótico, mas cada um para com a sua finalidade.
Então, o que ele vem retratar para nós, o que vem Alexandre explicar para André Luiz, é para que nós possamos nos atentar, não é, da importância de que, como cada órgão tem um micróbio relativo quando se instala, nós temos também um processo de vampirização que é possível que venha atacar a nós em alguns momentos da nossa vida. Quais são os momentos, Sérgio? É isso que nós vamos estudar. Por que eles nos perseguem? Por que Deus permite? Então nós vamos ver a perfeição da lei divina. Por que Deus permite? Por que as coisas é dessa maneira? Então a gente vai ver esse estudo que vai se aprofundar dentro dos nossos conhecimentos, né, André? É muito interessante tudo isso. É verdade, é muito rico de informações. Continua a narrativa. Compreendia onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então, como as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? O André vai ler agora mais a última parte desse estudo nosso do dia de hoje, porque temos depois mais 2 blocos, mas é interessante, eu gostaria de chamar a atenção de você que está acompanhando conosco, porque ele entendeu, André Luiz, que Alexandre estava falando numa linguagem científica para mostrar também um lado espiritual. Mas o que nos chama a atenção foi exatamente, ele mostra para André Luiz exatamente essa questão. Nós vamos estudar, nos aprimorar, nos aprofundar nessa temática e você vai ver como é possível nós podermos fazer um trabalho para eliminar essas perseguições. Vamos ver esse pedaço que André Luiz fala para nós. Afirmava Virchow que o corpo humano é um país celular, que cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? É interessante, olha, nós já estamos partindo para o final desse primeiro programa, e ele fala uma coisa interessante, como encarar o problema das formações iniciais, não é? Como nós vamos encarar tudo isso? Enquadrava-se uma afecção psíquica ou sintomatológica, ou seja, psíquica ou no corpo, não é? Então, como é que nós analisaríamos isso? Então ele diz, olha, vamos estudar para a gente ver aonde começa, como é que permanece e como é que pode encerrar. Então a gente vê toda essa colocação, André Luiz. É verdade, é um tema, é um capítulo muito extenso que a gente vai aproveitar mais 2 programas de 35 minutos para que possamos desvastar o que Alexandre vem nos falar sobre vampirismo. Este livro é da década de 50. Até então, nós tínhamos um material muito reduzido a respeito deste assunto. Coube a Chico Xavier na condição de um médium extraordinário, um médium de uma potencialidade mediúnica que nós ainda temos dificuldades de compreender o seu alcance. Coube a ele e ao espírito de André Luiz, que se serviu de médium no mundo espiritual, abrir o leque para todos nós. Muitos podem perguntar, André, quem foi André Luiz? André Luiz é o pseudônimo de Dr. Carlos Chagas. Quem procurar Dr. Carlos Chagas no livro Nosso Lar não vai encontrar, porque alguns fatos da sua vida foi modificado para que ele pudesse preservar a sua família. É interessante, André, voltando aqui nessa parte, porque não podemos, o nosso tempo está acabando e é uma parte grandiosa, nós vamos buscar algumas coisas interessantes, não é? Quando ele fala, é um país celular, ou seja, veja, o nosso corpo humano é um país celular, em que cada célula é um cidadão. O nosso corpo se compõe de bilhões
de células. Cada um tem a sua identidade própria. Olha que coisa interessante quando ele fala para nós aqui, pela invasão de elementos externos. Aqui nós podemos realmente encerrar com uma fábula. Por quê? Porque da mesma maneira que esses elementos externos entram no nosso corpo, através do quê? Da nossa falta de higiene. Quando nós vamos nos alimentar e não temos uma higiene correta, não lavamos a alimentação, essas bactérias entram pelo nosso corpo. Às vezes, colocamos a mão em determinadas partes, por exemplo, uma mão na boca, sem lavarmos a mão adequadamente. Isso tudo, nós estamos trazendo coisas externas para dentro do nosso corpo. Então, André Luiz entendeu que ele quis dizer que nós também, não tendo um pensamento bom, nós atraímos aquilo que não é bom. E é aí que nós vamos nos adentrar. É verdade. Só para o esclarecimento do nosso público, querido Sérgio, é importante dizer que foi a pergunta que o Paulo, quem está editando e filmando, perguntou. Por que não fazer um programa só e dividir o programa em 3 partes? Nós estamos dividindo porque às vezes você não tem o tempo de assistir o programa todo naquele momento. Então está disponibilizado no canal do YouTube gratuitamente para você assistir quantas vezes quiser, na hora que você quiser. Se você não puder assistir as 3 partes de uma vez, assiste uma, assiste 2, porém está no YouTube. Então nós estamos encerrando a primeira parte do capítulo 4 e já está disponível no mesmo canal do YouTube as outras 2 partes, a parte 2 e a parte 3 do mesmo capítulo. André, qual que é o YouTube de vocês? youtube.com/TV A Caminho da Luz. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e participe também do nosso WhatsApp. Se você reside fora do Brasil, mais 55, o número é 19 997 782794. Queridos amigos, nós vamos encerrando então esse programa pela TV A Caminho da Luz. O programa é Estudando as Obras de André Luiz. Já estamos no 3º livro, Missionários da Luz. Até o próximo programa. Um beijo carinhoso. Que Jesus nos abençoe a todos. Um beijo no coração de todos e até já.